Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Nós estamos contentes, alegres, regozijantes por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Quero, uma vez mais, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer também ao meu pastor Flausilino Araújo dos Santos, pastor dessa igreja, pastor Luciano, o nosso mestre da terça-feira, juntamente com o pastor Wesley, que está ausente, pastor Marcos Henrique, um abraço ao Senhor, que Deus lhe abençoe, e a todos vocês é um privilégio muito grande estar convosco para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. Eu queria ler um texto juntamente com vocês, livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Esse é a introdução que nós iremos ler nessa noite. E confesso que meu coração foi tomado de assalto desde a semana passada, estudando esse texto, buscando algumas coisas e hoje meditando um pouco mais, porque é algo maravilhoso que o Senhor tem nos dado, essa instrução do fruto do Espírito. Sabemos que, primeiramente, nós traçamos aqueles 3 pilares do amor, da paz e da alegria, que era de Deus para comigo, eu para com Deus, e agora nós estamos traçando esse outro pilar, que é a benignidade, a bondade, e nós estamos tratando esse segundo pilar, e nós sabemos que é de extrema importância de eu trabalhar juntamente a longanimidade, a benignidade e a bondade. Tratar essa importância porque não é somente para comigo, mas esse exercício tem que ser colocado em prática entre eu e o meu próximo. Essa é a vantagem ou a satisfação que temos de estudar esses temas, porque nós podemos aplicá-lo não somente na minha vida, mas posso aplicar juntamente com outro, com o meu próximo. E por isso nós estamos muito contentes. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a bondade até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O nosso Deus é um Deus de bondade. Mas como sabemos que Deus é bom? Como nós podemos saber que Deus é bom? Qual a garantia da bondade de Deus? Como nós professamos que Deus é bom na nossa vida? Qual a certeza da bondade de Deus para conosco? Não é uma interrogação, mas é algo para se pensar. Porque esse exercício que nós temos que exercitar com o nosso próximo, o nosso Deus se exercitou conosco. É por isso que nós sabemos que Deus é bom, porque Ele usou de bondade para conosco. Então, quem usa de bondade para com o outro, entende que o outro vai entender que ele é bom. Ou seja, nós sabemos que Deus é bom. Por quê? Porque Ele estendeu a sua bondade para a nossa vida. Então, para que as pessoas entendam que a bondade de Deus esteja em nós, nós temos que exercer essa bondade. Mas não é você que fala que é bom, é o seu próximo que age à vontade da bondade na sua vida. É por isso que nós entendemos que Deus é bom, porque Ele usou de bondade para conosco. Esse atributo da bondade, esse atributo que tem em Deus e que tem que ter em nós, seja não somente voluntário, mas constante na nossa vida. Porque se nós aplicarmos a bondade no nosso dia, no nosso cotidiano, nas nossas rotinas, nós vamos ver que muitas coisas vão ser melhores na nossa vida. Porque a bondade é um atributo de Deus. A bondade é a prova da área da bondade de Deus.
Ou seja, é o atributo de Deus, mas é uma área específica de Deus. Então Deus colocou em nós, através do seu Espírito Santo, a bondade. Então, quando nós estudamos esse fruto do Espírito, quando fala sobre bondade, é algo que nós temos que exercer. Não adianta somente ler, mas tem que ser exercitado, tem que ser colocado em prática, tem que estar diariamente pautada na nossa vida, para que esse exercício seja contemplado através das pessoas, e não de nós. Porque não adianta nada eu falar, eu sou bonzinho, se o outro não acha que eu tenho a bondade de Deus. Está certo, irmão Tomás? Não adianta nada meu ego falar, não, você é bom. Mas se para os olhos do meu companheiro ou da minha companheira eu não sou bom? Mas por que Deus, nós conseguimos entender que Ele é bom para conosco? Porque para os nossos olhos nós entendemos que Deus é bom para conosco. Porque a bondade dEle nos alcançou. E a bondade dEle não somente uma vez, não somente de vez em quando, mas a bondade de Deus é diária. Todos os dias a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus está em nós. É por isso que nós agimos e glorificamos ao Senhor, pela sua infinita misericórdia, ou a sua bondade. Entendamos isso, pelo amor de Deus, porque esse atributo, se está em Deus, tem que estar em nós. Se esse atributo tem no nosso Deus, tem que ter em nós. Ou aquela palavra do Gênesis, que nós somos a sua imagem e semelhança, é somente uma palavra, é somente um dizer entre um livro de uma Bíblia. Não, essa palavra ela está entrelada na nossa vida. Ela está enraizada no nosso coração e corre nas nossas veias. Se Deus é bom, nós temos que ser bom também, porque as misericórdias do Senhor nos alcançou e pode alcançar alguém também através da sua vida. Não quero mudar a mensagem, mas quero dizer, abrindo parênteses nessa noite, quantos testemunhos, pastor Wesley está aqui, quantos testemunhos ouve-se, ou nós ouvimos de pessoas que nunca pregou para alguém, mas as suas ações falaram mais alto, a bondade do seu coração falou mais alto, o seu caráter ou a sua bondade refletiu no seu coração como cristão, e ele não precisou pregar ou expor a palavra não, mas o seu ato mostrou que a bondade de Deus está nele. E muitas pessoas aceitaram Jesus por quê? Porque viram em alguém uma vida diferente. E quem tem a vida diferente é a vida mudada por Cristo Jesus. Então essa bondade ela nos alcança. Essa bondade ela nos contempla. Essa bondade ela nos atrai como um imã atrai um ferro. Essa bondade ela nos puxa para perto de Deus. É por isso que Deus colocou essa bondade em nós. É por isso que Deus trouxe esse atributo dele para nós, para que nós possamos exercer a boa e infinita bondade que tem nele. Mas nós vivemos em dias que é tão difíceis exercer a bondade, porque a nossa geração é uma geração egocêntrica, vive com egoísmo. O que marca essa geração é isso. Olham para as pessoas, mas olham com o sentido de explorar. Ou seja, olha querendo receber algo. Olha sempre pensando, ele pode me ajudar em alguma coisa, ou ele pode suprir a minha necessidade em tal área. Então isso chama a atenção, mas o que Deus quer nos mostrar é que nós não devemos explorar ninguém, mas nós devemos amar as pessoas e não esperar de alguém, mas expressar aquilo que está em nosso coração. Isso que está em nosso coração. Nós vivemos em dias que para obter a vitória, parece que alguém, pastor Wesley, tem que ser derrotado. Para mim alcançar a minha vitória, alguém tem que cair, alguém tem que sucumbir.
para que eu possa ter a glória ou me gloriar, falar, eu venci. Não, irmão, deixe que a bondade de Deus alcance a sua vida, como alcançou o outro também. Se Deus te deu, dará para outro também, ou se Deus deu para outro, pode alcançar a nossa vida também, mas não queira ver a derrota de ninguém. É os dias que nós estamos vivendo, é os dias que estamos sobre a terra. Ou seja, para alguém vencer na vida, alguém tem que ter uma grande derrota. Alguém tem que ter um ato fatídico na sua vida, para que eu possa me vangloriar, para que eu possa ter a palavra de falar, eu venci, para que eu possa trazer uma palavra de, eu conquistei. Que geração é essa? Que tempos que estamos vivendo? Mas eu louvo a Deus porque a sua bondade tem alcançado corações e não tem olhado para essa fase de geração, mas tem olhado para a palavra do Senhor, guardado no seu coração e sabe expressar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Não tem inveja, não tem egoísmo, mas tenha certeza que a bondade de Deus nos alcançou e alcançará muitas pessoas também. É por isso que eu glorifico a Deus, porque em meio a toda turbulência, Deus exerceu a sua bondade para conosco. E nós temos que exercer também, nós temos que ter a bondade, porque é a obra do Espírito Santo em nossa vida, é o fruto do Espírito Santo. Então nós temos que ter isso em nós. Se nós professamos a fé, cremos na palavra do Senhor, meditamos na Bíblia Sagrada, a bondade tem que estar em nosso coração. A bondade tem que ser manecente, tem que emanar na nossa vida, tem que estar sempre colocada no nosso coração. Porque isso não é somente de nós, mas é fruto do Espírito Santo. É o que nós estamos estudando, é o fruto do Espírito Santo. E essa árvore que nós estamos escalando, em cada galho tem um fruto saborioso, em cada galho tem um fruto que muda o seu paladar. Cada galho dessa árvore genealógica que nós estamos subindo, que nós estamos ceifando essa lição, nós estamos percebendo que os frutos são diferentes, mas os frutos têm sabores iguais. Porque tudo é pelo Espírito Santo. Tudo é pelo Espírito Santo. A Bíblia vai nos trazer uma referência de somente duas pessoas que foram chamadas de bom. A primeira referência é o próprio Jesus. Certa feita, um moço chegou até Jesus e falou, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Somente aí que nós vamos ver alguém chamando Jesus de bom. Mas Jesus logo dá uma palavra, não digas que eu sou bom, porque bom é Deus para conosco. E outra referência é Barnabé. A Bíblia vai dizer que Barnabé era um homem bom, porque Barnabé ele investiu na vida de Paulo. A bondade traz investimentos. A bondade traz novas visões. É como se fosse um empreendedorismo. Ai, meu Deus, enrosquei. Empreendedor. Ele investe. Mas ele tem o lucro agora? Não. Mas a sua visão é essa. Eu vou colocar sobre a vida de alguém, porque eu sei que Deus vai transformar a vida de alguém. Pela bondade, porque Deus me alcançou. Então isso acontece. Barnabé investiu na vida de Paulo. Ele consolou João Marcos, que traz por os evangelhos de Marcos. Barnabé ele vendeu uma herança e distribuiu para os pobres da Judeia. E por isso que ele é tratado como um homem bom. Nós temos essas duas referências de bondade na Bíblia Sagrada. E é interessante porque a bondade, ela nos traz um amplo horizonte. Ela abre a nossa mente, a nossa visão, para nós podermos exercer a bondade. Você não precisa estar num cubículo para exercer a bondade. Não. Você pode estar em meio a uma multidão e exercer a bondade. Porque se você prestar atenção,
sempre vai ter alguém precisando de uma palavra. Sempre vai ter alguém precisando de uma oração. Sempre vai ter alguém precisando de um abraço. Sempre vai ter alguém precisando de um amigo. Sempre vai ter alguém tendo uma necessidade. Se você abrir os seus olhos, você vai ver que você pode exercer a bondade de Deus. Mas muitas das vezes nós vetamos os nossos olhos. Parece até aquelas pessoas que é da roça, vai entender, coloca aquela tampa-olho no cavalo, que o cavalo ele não pode olhar para o lado, ele só olha para, só tem uma visão. Ele não consegue contemplar o que está ao redor. Ele não consegue ver o que está agindo, o movimento ao redor. Então ele só tem uma direção. E quem não exerce a bondade só tem uma direção. E a direção é receber e não dar. Enquanto a bondade nos traz o contrário. É nós darmos a bondade que está em nós e não recebermos. Porque assim foi com o nosso Deus. Ele nos deu primeiro para que depois nós pudéssemos dar para alguém. É por isso que é um atributo do Espírito Santo. Porque nenhum ser humano pode ter bondade em si próprio se não tiver a Deus primeiro. É por isso que é uma bondade, a bondade é um atributo de Deus e do Espírito Santo, porque o homem sozinho não consegue dar nada, ele sempre vai querer alguma coisa, mas quando Deus está no homem, ele consegue distribuir para os outros também. Entendamos isso, porque os atributos de Deus, além da sua bondade, da sua benignidade, da sua misericórdia, ele nos alcança. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, Gênesis 39, 21, que Deus, ou seja, a sua bondade, ela alcança os lugares mais remotos da vida. Tem pessoas que pensam, irmã Cristina, que a bondade de Deus só alcança a pessoa quando ela está num patamar mais alto, ou quando tudo está bem na sua vida. Não, irmão Urias, a bondade de Deus alcança o homem nos lugares mais remotos da vida, nos lugares mais hostis, nos lugares que mais as pessoas desprezam, aí a bondade de Deus ainda tem o prazer de alcançar alguém. A Bíblia vai dizer para nós, Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua bondade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. A situação de José era essa. Ele não estava no hall da sua família. Ele não estava no palácio. Ele não estava num palanque, mas ele estava aprisionado. Ele estava num cárcere. Ele estava numa situação que é uma situação degradante para o homem. É uma situação que as pessoas olham de fora e têm um pré-julgamento, dizendo ou pensando sobre o ato que aquele homem cometera para estar naquele lugar. Mas Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê, Deus não age como o homem age, porque a bondade do Senhor alcança nós, o homem, nos lugares mais hostis da terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aonde ninguém pensa que alguém vai alcançar, Deus alcança. Quando alguém pensa que ninguém vai chegar, Deus chega. Porque a sua palavra vai dizer para nós que a sua palavra é como uma espada que entra até a divisão da alma e do espírito. Ela tem o poder de penetrar aonde ninguém consegue chegar. Ou seja, se alguém não tem coragem de ir a uma cadeia, a um cárcere, falar para alguém da bondade de Deus, o próprio Deus se encarrega. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O próprio Deus age na vida de alguém para entender que a bondade dele, a misericórdia dele, o amor dele alcança aquele que está caído. Aleluia. É por isso que nós meditamos e pregamos sobre a bondade, porque a bondade do Senhor alcança o homem nos lugares mais remotos. Quem era nós? Quem éramos nós? Cada um de nós tem uma história. Alguns têm uma história mais leve, outros têm uma história mais pesada que dá até vergonha de contar. Mas uma coisa é certa.
A bondade de Deus nos alcançou e é por isso que nós estamos aqui. Não é por causa da nossa história, é por causa da misericórdia ou da bondade de Deus que nos alcançou. Cada um pode ter uma história degradante, pode ter uma história que as pessoas vão virar o rosto, mas a bondade de Deus olhou para a nossa vida e falou: eu vou te alcançar, vou te trazer de volta, vou te lavar, vou te limpar e vou te colocar de pé. É por isso que a bondade de Deus está em nós, porque nós vimos a bondade de Deus agindo na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A bondade de Deus, ela é tão linda, ela é tão extensa, ela é tão longânima, que o nosso vocabulário é pequeno, pobre para expressar. No livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, há um relato. Eu comentei com a irmã Cristina sobre esse relato quando eu estava estudando a semana passada, sobre Davi e Mefibosete. 2 Samuel 9, 3. O tempo passa, pastor Wesley, pastor Luciano. O tempo passa, as pessoas esquecem, mas Deus não se esquece da sua promessa. Deus não se esquece do seu ato que Ele tem para com o filho. Deus não se esquece, porque se Ele coloca um homem ou tira um homem, se Ele sucede alguém ou tira alguém, mas a palavra dEle permanece fiel e latente nos corações, aleluia. O tempo passou, Davi é rei, mas ele tinha feito um pacto, uma promessa junto com Jonatas lá atrás, na perseguição, na dificuldade. Ele falou uma palavra na terra, mas foi assinada no céu, aleluia. E Deus se lembrou da palavra, porque certa feita Davi está lá na sua casa, e o seu coração é tomado pelo Espírito Santo, porque o atributo do Espírito Santo é a bondade. Então seu coração é tomado pelo Espírito Santo. Ele fala: há alguém da casa de Saul para que eu possa usar com a bondade de Deus? Alguém da casa de Saul para que eu possa usar com a bondade de Deus? Se levanta um homem chamado Ziba, e ele vai trazer o relato. E disseram ao rei: há um filho de Jonatas, detalhe, aleijado de ambos os pés. Segunda qualidade, mora de favor na casa de Marqui. Terceiro, está na terra de Lodebar, terra seca, onde não tem fruto, onde não dá nada. Eu quero trazer essa mensagem para os nossos dias atuais. Será que o Espírito Santo não falou: existe alguém para que eu possa usar com a bondade? Será que não existe alguém para que eu possa exercer a bondade? Aí eu quero trazer para a minha vida, porque o próprio Deus olhou para a minha casa, olhou para a minha vida e falou: olha, existe o Jander, como que ele está? Ele está aleijado de ambos os pés, ele não consegue ter estabilidade. Os seus pés não conseguem ter firmeza, ou seja, os seus caminhos são tortuosos, mas a bondade de Deus me alcançou, como alcançou você também. Então ele olhou para você e falou: eu conheço o seu defeito, eu conheço a sua falha, eu conheço o seu jeito, eu conheço a sua deficiência, mas eu vou te alcançar. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Os atributos do Espírito Santo é lindo. Aí ele vai dizer a segunda qualidade: e aonde ele está? Morando de favor. Não tem lugar certo, não tem moradia certa, não tem lugar certo para morar. Aí Jesus vem com a sua palavra doce e maravilhosa, dizendo: eu vou para o meu Pai e vou preparar uma morada, porque aonde eu estiver, vós estará comigo. Ou seja, aquele que não tinha casa agora tem, porque o Senhor preparou uma morada na cruz do Calvário para nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele nos preparou uma morada. Então aquele que não tinha uma morada agora tem. E segundo, ele está em Lodebar, terra que não dá nada, aonde se planta e não se colhe.
não tem como ter alguma coisa em Lodebar. Mas Deus olhou para nós, o Espírito Santo olhou para nós e falou: olha, você vai sair dessa terra, porque a promessa é uma terra que mana leite e mel. Você está equivocado, porque leite e mel é para os antepassados, não. Leite é novidade diária. Quem tira leite sabe. Todos os dias ele tira, porque todos os dias tem novidade diária. Mel é um sabor diferente na boca. Ou seja, todo dia tem uma doçura na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Todos os dias a bondade de Deus tem uma renovação diária para nós. Essa terra está na nossa vida. Essa terra está na nossa vida. Essa terra ainda está na nossa vida, porque as bondades do Senhor se renovam a cada manhã. E todos os dias tem um sabor diferente. O seu paladar regozija pela bondade do Senhor. Pode ter o dia mais difícil que tiver. Pastor Wesley, posso tomar o exemplo do senhor? Ter um acidente de carro automobilístico. A cabeça fica a milhão. Começa a se tremer. Porque o sistema nervoso, ele aciona. Mas depois que se acalma, chega em casa, medita sobre o fato, aí fala: eu podia ter ido, mas a bondade do Senhor me alcançou. Eu podia ter partido, mas a bondade do Senhor me alcançou. Poderia ser o final da minha história, mas a bondade do Senhor colocou uma vírgula e falou: vamos escrever um outro capítulo, porque a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vou encerrar, pastor Luciano, que o meu tempo já se foi. Ele mora de favor. Ele tem deficiência, mora de favor e terra que não dá nada. Deus olhou a nossa necessidade, Ele nos deu uma moradia e nos deu uma terra de novidade. Isso é lindo. No versículo 7 do livro de 2 Samuel, Davi vai dizer: não temas, porque certo usarei contigo de bondade, por amor de Jônatan teu pai, e restituirei a terra de Saul teu pai, e tu comerás comigo pão na minha mesa. Ou seja, o nosso Deus, Ele fez isso conosco. Essa palavra não é uma palavra do Antigo Testamento, mas é uma palavra atual. É uma palavra que tem que estar patente na nossa vida, porque a promessa de nosso Deus é uma restituição. Mas do quê? De uma terra que fora perdida lá atrás. Porque a Bíblia vai dizer, Davi vai relatar: em pecado fui concebido, em pecado eu nasci, mas os pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ele nos restituiu a nossa vida. Aí Ele restitui a nossa terra, a nossa pátria celestial. Tem alguém que pensa que a nossa pátria é o Brasil. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos, porque a nossa pátria não é nem Jerusalém, é a Jerusalém celestial. É diferente, é outro nível, é outro patamar, é aquilo que os olhos não viram, é aquilo que não chegou no coração do homem, como diz Paulo em Coríntios, é o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. É por isso que Ele nos restituiu. E Ele falou: olha, vai comer pão na minha mesa. Isso é escatológico. É uma escatologia, porque o próprio Deus falou: olha, haverá as bodas do Cordeiro. Como que é isso, as bodas do Cordeiro? Você vai cear com Ele, você vai maravilhar com Ele, você vai regozijar com Ele, porque quando Ele estiver na mesa, você vai estar também, mas você vai estar lá por quê? Porque a bondade dEle te alcançou. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. E por isso você estará diante da mesa com o seu Senhor, com o nosso Jesus. Encerro dizendo: oh glória, aleluia, estou sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite. Encerro dizendo, Lucas 10 e 29. Nós conhecemos esse texto. É um texto que eu gosto muito. Jesus, ele vai dar uma explanação ou uma explicação
sobre alguém que quer se justificar a si mesmo. O relato de Jesus é esse. Descia, versículo 31, 30, melhor dizendo. Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, espancaram, retirando-se, deixaram meio morto. Em ocasião, descia também pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo, de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, lhe atou as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pô-lo-se num animal, levou-se até uma estalagem, e cuidou dele. E partiu outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus pergunta: qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: aquele que usou de bondade para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo. Essa narrativa mexe com a nossa vida, porque há alguns aspectos singulares aqui, que a Bíblia nos relata, palavras de Jesus, que um certo sacerdote, ele passa pelo caminho e vê alguém caído. Detalhe, sacerdote é aquele que leva as demandas do povo para com Deus. É quando Deus está pronto para ouvir alguém, o sacerdote, ele tinha a função de ouvir ao povo e transmitir a necessidade para com Deus. Então, a necessidade do povo passava pelo sacerdote. E o sacerdote viu a necessidade de alguém e passou de largo. Abre-se um parênteses. Temos que tomar muito cuidado, porque nós pregamos, ministramos a palavra de Deus, cantamos na igreja, oramos, e muitas das vezes lá fora nós passamos de largo. Eu me lembro num culto aqui que o pastor Frausilino disse: não adianta mudar o lado da calçada para não ver o necessitado. Vai até o encontro dele, se for preciso, faça uma oração, como Pedro orou na Porta Formosa e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer, porque nos chama a atenção, porque senão não estava registrado na Bíblia. É uma falha? É, e nós temos que vigiar isso. Nós temos que vigiar nisso, porque a bondade do Senhor nos alcançou e tem que alcançar necessitados também. Não é porque nos alcançou que para aqui, ela tem que expandir, ela tem que fluir, ela tem que exalar no meio da igreja e no meio da terra onde eu vivo. É a bondade de Deus. Aí vai falar sobre o levita, esse que cuida da igreja, esse que sabe de tudo da igreja, mas ele passa de largo. Ele olha. O interessante é isso. Me chama a atenção, pastores, irmãos da igreja, é olhar e virar o rosto. É olhar para a necessidade de alguém e fazer de conta que não está acontecendo nada. Olhar para uma situação de alguém que está meio morto, pastor Luciano, pastor Wesley. Você está vendo alguém caído, precisando de uma ajuda, e você falar: não é para mim. Ah, mas tem um parêntese. A Bíblia vai dizer no livro de Levítico que eles não podiam tocar em coisa impura, não podia tocar em sangue humano, eles não podiam tocar nisso. Então podia ter uma vertente aí, não. A bondade do Senhor não tem vertente.
ela tem que ser usufruída e tem que ser mostrada para aquele que está necessitado. Porque nós estávamos necessitados e Deus mostrou a sua bondade para conosco. Então é por isso que chama-nos a atenção. Mas a Bíblia vai dizer que um certo estrangeiro ou samaritano, ele está passando e ele vai ver o mesmo necessitado. Vai ver a mesma situação que os outros viram. Mas a sua atitude vai ser diferente. A sua atitude será diferente. Porque a Bíblia não diz, mas conjectura de pregador. Eu vou dizer, não entenda a mente de pregador, porque mente de pregador voa. Ela voa. Quem sabe este homem passou por alguma necessidade na sua vida e falou, agora Deus está colocando alguém no meu caminho para me exercer. Quantas necessidades nós passamos na nossa vida? Alguém estendeu a mão e quando chegou alguém você falou, não tenho nada a ver com isso. Não é da minha alçada. Misericórdia. Que as misericórdias do Senhor e a bondade do Senhor nos alcançam. Mas esse homem, ele faz algo. Ele pega azeite, ele pega vinho. Ele tem azeite, ele tem vinho. Um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão que tem o Espírito Santo, ele tem que ter azeite, tem que ter vinho na sua botija. Ele também tem algo que poucos têm. Ele tem ataduras. Ele tem ataduras para curar feridas, para estancar o sangue. Enquanto tem muita gente querendo abrir o corte, abrir a ferida, aquele que tem a bondade de Deus, ele quer costurar, ele quer fazer uma cintura, ele quer não deixar sangrar mais, para que não venha sucumbir. O cristão é diferente. Está abrindo a ferida de alguém e está falando, não, eu quero colocar um pano, eu quero colocar uma faixa, eu quero atar essa ferida para que não venha gangrenar, para que não venha sangrar mais, mas eu quero curar, porque o Senhor Jesus curou a minha vida, eu tenho que ajudar alguém a ser curado também. E vai dizer, ele coloca este homem num lugar aonde ele fica. É interessante esse texto. Porque este homem, ele não coloca o ferido em outro lugar, mas ele coloca no lugar que ele está. Ele transporta este homem para uma hospedagem e é para o quarto aonde ele está. A Bíblia vai dizer que ele passa a noite com este homem. Ou seja, quem está ferido sabe, da febre, soa, necessidades, situações que o corpo está querendo combater aquela enfermidade. É um choque por dentro, é um choque que está sofrendo. Então vem trazer febre sobre aquelas feridas. É algo que chama atenção, mas aquele que tem a bondade não sai de perto. Ele fala, eu vou ficar, porque eu quero colocar alguma coisa sobre ele. Eu ainda tenho curativos para fazer sobre essa ferida. Eu ainda posso colocar um pano sobre a sua testa. Eu ainda posso ajudar de alguma forma, porque o Senhor me ajudou. Eu também tenho que ajudar aquele que está caído e também está ferido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E não ajuda e vira as costas, mas passa a noite. Isso é lindo. Eu me lembro do salmista escrevendo, dizendo, Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela romperá sobre a manhã. Quem sabe a noite deste homem, ou a sua noite, foi uma noite de febre, noite de calafrios, noite que você falou, eu não vou conseguir mais, mas a bondade do Senhor te alcançou, permaneceu com você, o Espírito Santo esteve lado a lado, cuidando das suas feridas, cuidando das suas chagas, colocando remédio sobre as suas feridas, dizendo, eu vou ficar contigo, você não está sozinho, eu estou contigo, eu passo a noite contigo, porque amanhã será diferente, a alegria vai chegar pela manhã. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Encerro dizendo, meu tempo se foi. Ele dá um dinheiro para o hospedeiro e diz, eu vou, mas eu volto.
Isso é lindo, pastor Luciano. As qualificações de Deus para conosco. Ele falou para o Espírito Santo: ficai com eles. Mas eu vou para o Pai. Mas eu volto para buscar a minha igreja. Ou seja, se você está ferido nessa noite, aleluia. Se você está passando por problemas nessa noite, entenda que o seu Jesus vai voltar para te buscar. O seu Jesus vai voltar para te buscar. Ele vai voltar para te ver face a face. Hoje ele está no céu. O hospedeiro, que é o Espírito Santo, está cuidando da sua vida como cuida da minha. Mas o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar e pagar a dívida da nossa vida. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Exercer a bondade de Deus é atributo do Espírito Santo. É o segundo pilar. E é o terceiro subtópico que nós estamos tratando. Que você possa meditar. Desde quando nós começamos a meditar no amor. Porque sem amor, você não conseguirá exercer a bondade. Se você não estiver alegre, você não vai conseguir exercer a bondade. Se você não tiver paz, você não vai conseguir exercer a bondade. Se você não for benigno, você não vai exercer a bondade. Se você não for longânimo, você não vai exercer a bondade. Mas que esses atributos do Espírito Santo possam estar no seu coração e que você possa ter um novo recomeço na sua vida. Possa mudar algumas coisinhas. É aquelas coisas que tá bom, mas tem que melhorar. Isso serve para mim. Tá bom, mas eu tenho que melhorar, irmão Tomás. Tá bom, mas tá ruim, irmã Cris. Tem que melhorar, né? Nós temos que melhorar. Então exerça a bondade para com os outros. Porque o nosso Deus mostrou isso. Ele exerceu a sua bondade para conosco. Eu queria convidar aqui o pastor Wesley para estar fazendo essa oração pelas nossas vidas. E agradecer a Deus, ao pastor Wesley, ao pastor Luciano. Vai pegar outro microfone? Sim. Pelas oportunidades que tem nos dado de meditar na sua palavra, nesses ensinos. Eu sempre tenho dito, a nossa terça-feira não tem sido pregações, mas ensinos. Porque o que você aprende, você coloca em prática. Então, ensinos. Você pode trazer caneta, papel, anotar e colocar em prática. Porque nós não podemos ser crentes só ouvintes, né, pastor Wesley? Temos que ser praticantes. Porque a Bíblia nos exorta a isso. Praticar. Eu louvo a Deus, porque a bondade do Senhor nos alcançou, me alcançou, alcançou a irmã Ellen, alcançou o seu esposo, alcançou você lá no fundo, Douglas, alcançou o irmão Tomás que está aqui, alcançou o pastor Wesley, alcançou também e pode alcançar alguém que está pela internet. A bondade de Deus alcança. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastores.